Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema para o nosso vídeo de hoje é sobre os cistos não odontogênicos. Então, hoje eu vou discutir com vocês sobre os cistos não odontogênicos. A princípio, eu queria trazer alguns aspectos gerais do que seria um cisto. Os cistos, tanto podem existir cistos não odontogênicos, como também podem existir cistos odontogênicos. Os cistos não odontogênicos são aqueles que não se originaram através de estruturas que deram origem a um dente, como, por exemplo, a lâmina dentária ou os restos do malacês. Já os cistos odontogênicos são cistos que eles vieram provenientes de estruturas que deram origem a um dente, né? Como restos os restos da lâmina dentária e dentre outros, ou como a degeneração do órgão do esmalte, né? E assim sucessivamente. Então, nesse contexto, hoje eu vou descrever para vocês sobre os cistos não odontogênicos, certo? Então, o que seria um cisto? Cisto, basicamente, é uma cavidade patológica. Uma cavidade patológica onde ela pode ser preenchida por um material líquido ou semissólido, onde ela vai ser revestida por um tecido epitelial. Então, a gente tem que gravar esse contexto, que ele é revestido por um tecido epitelial. Por fora desse tecido epitelial, ainda nós conseguimos fazer uma análise de um certo tecido conjuntivo, que muitas das vezes pode ser um tecido conjuntivo fibroso. Então, diante disso, né, a gente pode até mesmo fazer uma breve analogia com as estruturas do coco, né? O coco, ele basicamente pode ser uma estrutura que a gente pode fazer uma analogia, onde a gente pode ter um revestimento de tecido epitelial, o lúmen com material líquido ou semissólido, ainda por fora, tendo ali o seu contexto de revestimento de tecido conjuntivo, né? Então, diante disso, quando a gente vai falar sobre a etiopatogenia dessas lesões, né, císticas, a gente pode descrever que elas vêm provenientes de remanescentes epiteliais, ou seja, vêm provenientes de restos epiteliais que vão dando origem a uma cavidade, né, arredondada que nós conhecemos por cisto. E muitas das vezes elas vão vir provenientes de células epiteliais. E a gente já sabe que células epiteliais são células que praticamente elas estão na superfície do nosso corpo, né? Então, essas células epiteliais, elas sofrem constantemente com o processo de apoptose, com processo de formação, com processo de modelação, né? E diante disso, diante da formação cística, à medida em que essas células epiteliais que formam ali a cavidade patológica, elas vão sofrendo apoptose, depois elas vão se remodelando, né? Porque para que haja um revestimento de um conjunto, né, de células epiteliais formam um tecido. À medida em que essas células elas vão se desfazendo em alguns momentos, elas vão fazendo com que haja a liberação na sua membrana fosfolipídios, proteínas, lipídios, né? E aí, à medida em que vai sendo liberado, né, através da membrana desse tecido epitelial, vai sendo liberado esses produtos, vai fazendo com que haja uma expansão cística, podendo ser no tecido mole ou intraósseo, né, dentro do osso, né? Esses produtos que estão sendo liberados, como fosfolipídios, lipídios e até mesmo proteínas, faz com que haja uma pressão osmótica e através dessa pressão osmótica pode fornecer com que haja a expansão cística, né? Esse processo, ele também pode ser mediado pelos osteoclastos e osteoblastos, certo? Então, a partir disso, a gente pode descrever que os cistos, na sua grande maioria das vezes, o seu tratamento, ele deve ser um tratamento cirúrgico. O que é que significa isso? A gente tem que remover toda a lesão. Se a gente deixar qualquer resquício da lesão, qualquer cavidade, qualquer resquício do tecido epitelial, pode favorecer com que esse cisto ele retorne, ou seja, ele tenha uma recidiva. E aí, diante disso, a gente não só tem que se atentar quanto ao tratamento, que é a remoção cirúrgica, mas nós também temos que nos atentar com relação à sua incidência do cisto, comportamento e a sua histogênese, ou seja, a sua
gamificação de tecidos que estão circundando esse cisto, beleza? Então, diante disso, a gente só confirma de fato que uma lesão é um cisto quando a gente realiza o histopatológico. O que é o histopatológico? É justamente quando você faz uma incisão, leva para o laboratório para que os patologistas consigam descrever e decifrar que tipo de lesão ela pode ser categorizada. Porque, de repente, eu posso dar diagnósticos equivocados de maneira clínica ou radiográfica, né? Por exemplo, eu não consigo descrever se uma lesão ela pode ser um granuloma, um abscesso, ou um cisto, apenas levando em consideração os aspectos clínicos e radiográficos. Eu preciso do histopatológico para fazer a diferenciação entre essas lesões, como, por exemplo, um granuloma, um cisto periapical ou até mesmo um abscesso. Beleza? O diagnóstico clínico e radiográfico, eles podem contribuir e auxiliar ou até mesmo nortear sobre a lesão, mas quem vai confirmar definitivamente qual é a lesão é o histopatológico. Então, diante disso, a gente começa a falar sobre a primeira lesão, que é o cisto nasopalatino. Esse cisto nasopalatino, eu já vou descrevendo para vocês que comumente ele é mais encontrado nas mulheres, né, entre a quarta e a quinta década de vida. Então, geralmente, essa lesão ela vai se originando de remanescentes epiteliais do ducto nasolacrimal da região anterior e inferior. Faz com que o paciente ele tenha um aumento, né, dessa asa do nariz e um apagamento, né, desse sulco nasolabial. O paciente ele vai fazer um apagamento dessa região de maneira espontânea. Geralmente os pacientes eles não descrevem nenhum processo doloroso, nenhuma sintomatologia associada. Possa ser, em algumas ocasiões, que esse paciente ele descreva uma certa obstrução nasal. Ou até mesmo, se tiver uma sintomatologia, é por conta, provavelmente, de alguma infecção secundária, né? Então, na localização dessa lesão, a gente pode concretizar que ela está sendo encontrada lateralmente, né? Ou seja, é uma lesão que ela é unilateral, ela não é bilateral, ela só vai ser encontrada unilateral, ou no lado direito ou no lado esquerdo, certo? Então, diante disso, é uma lesão que não é intraóssea. Se ela não é intraóssea, ela não faz rarefação óssea. Isso significa dizer o quê? Se ela não faz rarefação óssea? Significa dizer que se eu tiver uma radiografia, solicitar uma radiografia convencional para o paciente, eu não vou conseguir visualizar as estruturas. Por quê? Porque não faz rarefação óssea. Então, eu não vou conseguir visualizar estruturas radiopacas, radiolúcidas, né? Agora, se eu solicitar quando cirurgião dentista, ou qualquer outro profissional, solicitar aí uma tomografia, né? Eu posso ver, consequentemente, essas lesões, né? Então, essas lesões, quando a gente for fazer o aspecto clínico, né? A gente pode sentir na sua palpação um aspecto mais macio, certo? Então, aqui a gente vê que ela faz um abaulamento também intraoralmente. E aí a gente pode observar alguns contextos, né? Por exemplo, no histopatológico, por exemplo, dessa lesão, a gente vai ver um lúmen branco. O que que significa esse lúmen branco? Esse lúmen branco é basicamente material que foi perdido durante o processamento imunohistoquímico, né? Então, no histopatológico dessa lesão, o patologista irá visualizar um lúmen branco, né? Que é uma estrutura que foi perdida, um material que foi perdido durante o processamento imunohistoquímico. Ele vai ter um revestimento epitelial composto por um epitélio colunar, pseudoestratificado, ciliado. Além disso, a gente vai encontrar a presença de células caliciformes, que são células que normalmente a gente pode encontrar ali na região lacrimal ou até mesmo no trato respiratório, onde ela está ali responsável pela produção de muco. Eu também posso encontrar uma cápsula composta por tecido conjuntivo fibroso. Eu também posso encontrar um intenso infiltrado inflamatório, né, por conta da inflamação consolidada. Eu também posso encontrar
uma certa vascularização, moderadamente, né? Uma moderada vascularização. E aí eu também posso encontrar fibras colágenas nessa lesão, certo? Então, esse é o histopatológico desse cisto, né? Que o patologista ele pode encontrar diante da visualização no seu microscópio. Então, diante disso, a gente começa a falar sobre outra lesão, né? Que é o cisto ducto nasopalatino. Diga-se de passagem, é o meu favorito, porque na radiografia a gente pode ver essa lesão em formato de coração ou até mesmo de pera invertida. E a gente vai ver um pouco sobre isso mais para frente. Mas o que acontece? A sua epidemiologia, ela está mais associada ao gênero masculino ser acometido, entre ali a quarta e a quinta década de vida, né? E aí, esse cisto do ducto nasopalatino, ele vem proveniente dos remanescentes epiteliais do ducto da glândula nasopalatina, que sofreram apoptose. E aí, não só sofreram apoptose, mas esse ducto, ele também foi propenso a possíveis estímulos proliferativos, como retenção de muco, infecções, traumas, né? E aí, fez com que na região anterior da cavidade oral, entre os incisivos superiores, né? Entre os dentinhos superiores da frente, formasse um cistozinho, né? Esse cistozinho, inclusive, sendo no tecido mole, onde está nas papilas incisais, né, do palato duro. Então, sinais, tumefações, sinais e sintomas que eu digo, só vão ser desenvolvidos em pacientes que geralmente vão estar associados com alguma infecção secundária, mas geralmente os pacientes, eles não relatam nenhum processo doloroso, nenhuma tumefação, nem nada do gênero. E como é que eu vou descobrir essa lesão? Eu vou descobrir essa lesão quando eu estiver fazendo um atendimento de rotina no meu paciente e, consequentemente, na panorâmica, eu vou conseguir visualizar ali, entre os incisivos centrais superiores, uma lesão radiolúcida, né? Eu vou ver uma lesão de formato de coração ou de pera invertida por conta da sobreposição da espinha nasal anterior, né? E então vai fazer esse formatozinho aí. Então, a gente pode ver que ela também pode causar reabsorção radicular das raízes em grande expansão. Ela pode desenvolver essa reabsorção das raízes em casos mais extremos, né? Quando a lesão ela já está muito avançada. E no histopatológico, a gente vai ver um epitélio delgado, né? Colunar, pseudoestratificado, ciliado, com a presença de células caliciformes, com lumen, com um exudato hemorrágico. Eu ainda vou encontrar fibroblastos bem arredondados. Eu também vou encontrar feixes nervosos e vasos sanguíneos altamente vascularizados. Eu também vou encontrar em lesões mais antigas um epitélio escamoso estratificado. E quando eu tirar a radiografia, se eu ver alguns pontinhos ali, um pontinho menor do que 6 milímetros, eu não vou descrever isso como um cisto, certo? Não vou descrever isso como um cisto. Agora, se eu ver que a lesão, ela tá se projetando a mais do que 6 milímetros, eu posso descrever que isso daí é o cisto nasopalatino nos seus estágios iniciais. E olha só que interessante, esse cisto nasopalatino, ele também desenvolve o cisto palatino mediano, que é basicamente a mesma coisa do cisto nasopalatino que eu descrevi para vocês anteriormente. O que muda é que vai ser um cisto que vai ficar mais na camada mais posteriorizada do palato, certo? Deu para entender? Então, diante disso, a gente começa a falar sobre outro cisto, né? Que é o cisto dermoide e o epidermoide. Esses cistos, eles basicamente se originam de 3 folhetos embrionários, né? Que é o ectoderma, mesoderma e endoderma. Como é que forma esse cisto? Basicamente, essas células totipotentes embrionárias, elas ficaram retidas ao tecido bucal durante a embriogênese. E aí, diante dessa circunstância, fez com que houvesse a formação de uma cavidade patológica, que é o cisto. Então, nesse contexto, eu vou começar a descrever para vocês os dois, né? Que é o epidermoide e o dermoide. O epidermoide, ele é mais frequente em homens, né? Entre ali a quarta e a quinta década de vida. E aí,
O dermoide, ele já não é tão frequente assim. Na verdade, ele não tem nem predileção por gênero algum, né? E ele está mais associado a jovens adultos. E onde é que é essa lesão para ambos os dois? O epidermoide, ele pode acometer qualquer área da cavidade oral, mas de maneira predominante, é interessante a gente descrever que eles vão estar, tanto o epidermoide como o dermoide, eles podem estar associados ao assoalho bucal. Onde é o assoalho bucal? É justamente o chãozinho, né, da língua. E aí faz com que haja uma lesão sólida, né, de aspecto borrachoso, a palpação. E esse aspecto borrachoso é devido aos filamentos de queratina que vai ter no seu contexto da lesão, né? Então, aqui a gente pode ver que essa lesão, ela pode interferir no paciente no quesito de fala, de deglutição, de mastigação, de estética, né? Porque é uma lesão que basicamente está entre a língua ali, que está impedindo com que esse sistema estomatognático, ele funcione de maneira coerente. Então, o dermoide, ele vai apresentar alguns quadros patológicos, né? A gente vai ver que o lúmen contém filamentos de queratina, esses filamentos de queratina que são justamente esses filamentos que garantem esse aspecto borrachoso. Ele também vai ter um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Ele também vai ter a cápsula dele composta por folículo piloso, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Já o epidermoide, ele vai conter o seu lúmen contendo queratina descamada, um epitélio estratificado descamado, hipoparaqueratinizado, com a presença de células que formam uma camada granulosa, uma camada de queratoialina, né? O diagnóstico diferencial para essa lesão pode ser uma rânula, pode ser um outro tipo de cisto, como o próprio teratoma, né? Só que o teratoma, na verdade, ele é outro tipo de lesão que ele pode fazer com que, inclusive, origine a formação de dentes, unhas ou até mesmo cabelo. Existem, inclusive, pessoas que realizam procedimentos cirúrgicos para remoção de teratoma, certo? Diante disso, a gente começa a falar sobre outra lesão, que é o cisto do ducto tireoglosso. Esse cisto, ele se origina dos remanescentes epiteliais, né, do ducto tireoglosso. A localização dele é nessa região da linha média, da região cervical, abaixo do ocioide e nas proximidades da glândula da tireoide, né? Ele é extremamente raro e com a sua epidemiologia sem gênero, então ele pode acometer qualquer gênero, né? Tanto masculino como feminino. Ele é uma lesão pequena, que na maioria das vezes pode ser assintomático, a não ser que ele tenha alguma infecção secundária. Ele não tem pus, não precisa de drenagem. E ele também pode estar associado a uma lesão de acne, ou ele também pode estar associado a um cisto sebáceo. Então, no histopatológico, a gente pode descrever algumas nuances, como, por exemplo, uma cápsula composta por tecido tireoidiano, um lúmen com epitélio delgado, pseudoestratificado, ciliado, semelhante ao do respiratório, e a presença de folículos tireoidianos. Diante disso, a gente começa a falar também sobre outra lesão, que é o cisto linfoepitelial. Esse cisto linfoepitelial, ele está geralmente associado a áreas ricas de tecido linfóide, como as tonsilas, né? E vocês já devem ter visto em algumas das minhas videoaulas falando a respeito sobre o sistema linfático. Então, basicamente, na cápsula desse cisto, ele é composto por muito tecido linfóide. Então, esse cisto linfoepitelial, ele pode ser desenvolvido em dois princípios, que basicamente é na região cervical e na região oral. Quando a gente está falando sobre a região cervical, ele pode ser localizado lateralmente na região do pescoço, uma massa mole, flutuante, a palpação. Ele acomete ali crianças entre 10 e adultos até 40 anos. É uma lesão que não desenvolve uma sensibilidade, enfim, é assintomática, em outras palavras. E quando eu fizer uma radiografia, né, ou alguns exames de imagem, por exemplo, eu vou ver que é uma lesão bem circunscrita. O diagnóstico diferencial para esse tipo de lesão pode ser uma faringite, uma amidalite ou um linfonodo infartado.
Já no oral, olha só que interessante, ele se desenvolve no tecido linfóide oral, normal, acessório, na faringe, na região de ventre. Basicamente, esse cisto, ele se desenvolve por conta que o epitélio da glândula parótida, porque esse cisto, ele vem proveniente dos remanescentes epiteliais da glândula parótida, né? Então, esses remanescentes da glândula parótida, eles se associam ao tecido linfóide durante a embriogênese. Então, diante disso, forma esse cisto, né? E aí, a gente também pode ter esse cisto localizado na borda lateral de língua, sendo uma estrutura amolecida, encapsulada, podendo ser amarelada, né, por conta da presença de queratina. Lá no assoalho bucal, inclusive, ela pode se romper facilmente, né, por estar numa área de oclusão, né? E aí é interessante até mesmo que o cirurgião dentista realize uma radiografia para oclusal, para conseguir avaliar se existe a presença de cialolito. Cialolito também é outra patologia que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas é uma patologia que está associada aí aos ductos das glândulas salivares, certo? Então, histologicamente, essa lesão linfoepitelial, ela vai ser uma lesão de tecido linfóide no centro germinativo com exocitose linfocítica, né? Com a cápsula totalmente preenchida por tecido linfóide e macrófagos, com o epitélio estratificado queratinizado. Queratinizado sempre por conta da própria coloração que ela vai se desenvolver. Eu posso utilizar até mesmo alguns imunohistoquímicos para me auxiliar no diagnóstico, que é o CD20+, e o CD3+, para que me auxilie no processamento de identificação qual é a célula que está ocasionando, né? Se é um linfócito, se é um macrófago e assim sucessivamente. Diante disso, a gente começa a falar sobre a nossa última lesão, que é o cisto cirúrgico ciliado. O cisto cirúrgico ciliado, ele é muito comum na região da maxila, né? Na região anterior da maxila. Ele consegue atravessar a linha média e ele fica geralmente se desenvolvendo em grandes extensões até alcançar a região mais posterior ali da cavidade oral. Geralmente eles são lesões descritas por serem lesões bem extensas. Ele está associado ali a procedimentos cirúrgicos, a processos inflamatórios, a traumas, né? Ele acomete geralmente pacientes entre a quinta e a sexta década de vida. Ele é assintomático, que é uma grande problemática, né? Porque a gente só vai conseguir identificar a presença desse cisto utilizando ali de mecanismos como a própria radiografia. Na radiografia, eu vou ver áreas radiolúcidas. Se eu fizer uma tomografia, eu vou ver áreas hipodensas, né? O histopatológico dessa lesão, ela é desenvolvida por ser um epitélio de revestimento, semelhante ao respiratório, né? Que é um epitélio de revestimento ali, que vai fazer um epitélio pseudoestratificado ciliado na cápsula contendo estruturas semelhantes a ductos, cristais de colesterol e células gigantes multinucleares. Gente, é muita lesão, né? Mas é muito interessante de ver, né? Isso é discorrido em patologia, que basicamente todo cirurgião dentista precisa saber dessas informações. Diante disso, eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like aí. Deixem nos comentários quaisquer dúvidas que vocês possam ter sobre esse tipo de conteúdo. Compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Beijão e tchau, tchau!